Saúdo a cada um dos nossos irmãos, ouvintes, que é pela graça do nosso Senhor Jesus que estamos nesta manhã com o nosso coração alegre e queremos pedir ao Espírito Santo que possa vivificar sua palavra que vamos ler, vivificar ela, tornar ela viva em nossos corações, no meu coração e no coração de quem estiver ouvindo. Esteja você aonde estiver, receba a nossa saudação e o nosso carinho a cada um de vocês. Quero ler com vocês, irmãos, hoje, nesta manhã de terça-feira, uma passagem muito especial, uma escritura que deve estar gravada em cada coração de cada cristão, que é Marcos capítulo 16, apenas o versículo 15, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Observe aqui, irmãos, que esta ordenança de Jesus não era apenas aos apóstolos, aqueles que estavam ouvindo, mas a todos o qual o nosso Senhor chamar, todos nós. Jesus estava falando a uma noiva e dando esta ordenança tão simples. E observe, irmãos, que há um hino muito bonito que eu gosto muito, que ele fala sobre o valor de uma alma que custou muito caro, o valor de cada alma. Tua alma, irmão, aquela alma que está alojada dentro de você, querido ouvinte, ela tem muito valor. E Cristo pagou um grande preço no Calvário para ter a sua alma em suas mãos. Teve um preço muito grande. E Jesus, e uma parte desse hino diz, não foi um pedido, mas uma ordem que o Senhor nos deu. E nós vamos ver, irmãos, que os apóstolos, os discípulos entenderam isto. E no decorrer da Bíblia, no livro do Atos dos Apóstolos, nós podemos ver o cumprimento dessa ordenança, uma igreja em ação, uma igreja trabalhando nesse objetivo de anunciar as boas novas, e acrescentava a cada dia Deus aqueles que haviam de se salvar. Olha, irmãos, que maravilhoso é isto. Nós também recebemos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, esta ordenança cai sobre nossa responsabilidade, sobre nós. Eu quero ler com vocês, irmãos, duas mensagens. A primeira é Deus comissionando Moisés, parágrafo 12. O irmão Brana diz assim: o profeta mensageiro desta era, ele vem nessa mensagem dizendo, aconselhando, nos animando, dizendo: há provavelmente muitos homens sentados aqui nesta noite, que se eles tivessem feito o que Deus lhe disse há muito tempo atrás, estariam pregando o evangelho em algum lugar.
faça alguma coisa. Não fique parado. Se você não é um pregador, testifique. Faça algo em algum lugar. Não fique parado. Se você está lavando a louça, bem, testifique para o vizinho. Saia, entrega folhetos, faça alguma coisa. Não fique parado. O que é isso em sua mão? Comece a fazer algo. E o que estiver ao seu alcance, use. E eu posso ver Moisés enquanto seguia pastoreando algumas ovelhas, certa manhã, provavelmente meditando sobre os dias. Ele tinha cerca de 80 anos na ocasião. Olha, irmão, use o que você tem em tuas mãos. Moisés, naquele momento, ele tinha apenas uma vara seca em suas mãos, mas era aquilo que precisava. Você tem um folheto, entregue um folheto. Você tem a sua voz, use a sua voz para testificar de Cristo. Usa a tua juventude, jovem, para ser um instrumento na mão do Senhor para esse trabalho. Testifique, você tem um testemunho. Olha o que Deus fez na sua vida. Querido irmão, querida irmã, olha o que Deus fez por você. Testifique isso. Não precise falar, você não precisa ser um pregador. Apenas testifique de Cristo. E que Ele é vivo, e que Ele perdoou você, e que você já não é mais o mesmo. Olha, irmãos, que coisa isto. Na mensagem Convencidos, então Preocupados, parágrafo 54, o profeta vem e nos diz assim: pois bem, André ficou muito preocupado. Primeiramente, irmãos, para nós podermos testificar de Cristo, para nós falar de Jesus, nós temos que conhecer Ele. Nós temos que conhecer Jesus no poder da sua ressurreição, para nós podermos testificar e falar dele, realmente conhecer ele. André ficou muito preocupado porque passou com ele toda a noite e estava convencido. E é assim, quando se convenceu de que ele era o Cristo, então ele se preocupou com alguém mais. Eu creio que todo homem, toda mulher, todo rapaz ou moça que fique tempo suficiente, fica convencido de que isto é certo e de que é o Espírito Santo, você fica com um peso de responsabilidade. Olha isto, irmãos, tão grande em seu coração que você não consegue ficar parado e deixar essas pessoas morrerem assim, em verdade, em vergonha e pecado. Isso vai partir seu coração. Para sair aqui nessas ruas, isso sucede a todo cristão, a todos nós. Ao ver as pessoas totalmente entregues ao pecado, bebendo, jogando, amaldiçoando, xingando, fumando, certamente isso cortará o teu coração, irmão. Mas para isso, nós temos que estar convencido que Cristo tem mudado a nossa vida. Parágrafo 67 dessa mesma mensagem. Assim que André se convenceu de que aquele era o Messias, o que ele fez, sem dúvida, naquela noite, sentado ali na reunião, ele e seu companheiro, Cristo assentado ali na casa, sem dúvida que Jesus fez menção das Escrituras e começou a conversar com ele. Bem, André era um estudioso, porque seu pai era, e ele, Pedro, eram. Seu pai era um fariseu, e era um homem bem instruído. E assim ele sabia como o Messias era. E quando ele o viu fazendo as coisas que o Messias deveria fazer, ele viu a maneira como ele vivia e tudo mais, ele se convenceu de que aquele era o Messias. E assim, quando você vê Deus
se apoderar de você e mudar sua vida, para fazê-lo sair do que você não é para o que você deveria ser, então você está pronto para contar a alguém sobre isto. Você está convencido. Aleluias! Louvado seja Deus! Que Deus possa nos encher do seu Espírito Santo. E lembra, irmãos, quando Jesus enviou os discípulos, Jesus disse aos discípulos: não se preocupe do que é a vez de dizer, porque eu colocarei as palavras na sua boca. Então, irmãos, nós temos que apenas nos colocar à liderança do Espírito Santo. E Ele sabe quem é cada um, Ele sabe cada coração. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. E Ele sabe onde está o eleito. Mas nós queremos nos colocar sobre a sua liderança. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde nesse dia. E que Deus possa nos usar como usou Filipe e todos os apóstolos. Que Deus possa nos usar nesta cidade para pregar o seu evangelho. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.